Fala galera, bora dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho do gênero carta do leitor, né? É muito parecido com a carta, né? Tem as estruturas bem parecidas, a relação da carta do leitor com a carta em si. Quando eu falo carta em si, eu estou falando, por exemplo, da carta pessoal, né? Nós temos o ponto de vista da carta pessoal. Essa carta pessoal é justamente aquela carta que você manda para um amigo, né? Para uma pessoa conhecida. E essa carta pessoal, por exemplo, você age até de forma bem formal, né? Não há uma necessidade de um maior rigor, né? De maior formalidade nessa construção. Já a carta do leitor é um outro processo, é um outro procedimento, né? Que também não deixa de ser, né, um tipo de carta, um tipo de manifestação dessa construção. A gente vai falar um pouquinho da estrutura, do funcionamento, né? E aí essa estrutura e esse funcionamento, eles servirão para que a gente possa dar prosseguimento à nossa aula, tá bom? Também é um tipo de assunto para esse novo bimestre que a gente vai entrar, né? A gente vai falar ainda sobre, continuar falando sobre anúncio publicitário, vamos continuar falando sobre o texto de opinião ainda vamos falar um pouco mais sobre o texto de opinião, vai entrar outras situações que se relacionam ao texto de opinião, mas também a gente vai entrar um pouquinho no universo da carta do leitor, são essas três tipologias que nós vamos trabalhar aí em relação aos nossos próximos passos, nossos próximos processos, tá bom? Carta do leitor era uma ferramenta que vinha muito em revistas, né, jornais, porque a carta do leitor é um questionamento de um leitor de determinada situação. Por exemplo, eu lembro que eu olhava bastante cartas do leitor no tempo da revista Recreio. A revista Recreio ela ainda existe, mas no meu tempo de infância, né, já faz um tempinho, por assim dizer, né, a gente sempre mandava cartas para a revista Recreio, né, era prática dos adolescentes, das crianças daquela época, para que saísse, né, na revista Recreio, na parte que era a carta do leitor. Então, a revista Recreio ela apresentava desenhos, né, dos leitores, questionamentos, né, comentários sobre episódios, né? A gente estava ali vivenciando um tempo do Dragon Ball Z, né? E aí a gente tinha sempre essa troca, né, de vivência, de experiências dentro daquele espaço que era reservado à carta do leitor, né? E sem falar que também a gente podia dar recomendações de quadrinhos, né, que eram abordados dentro da revista Recreio, por exemplo, como o quadrinho do Poindexter, né, que é um cientista malucão, né, e muito inteligente, então era muito massa, né, falar, interagir em relação a esse processo. Da carta do leitor que a gente vai falar é justamente isso, é o poder do leitor de estar aí transmitindo uma informação em relação a algo que ele lê, algo que ele até assiste, né? Então, fala carta do leitor, mas pode ser para um programa, o que não é bem uma realidade tão formal hoje em dia, né? Porque a carta ela meio que é um gênero que ficou um pouquinho extinto, né? Não se fala muito sobre a questão da carta, sobre a sua construção, né? Algo ainda muito que entrou em desuso, né? Então entrou em desuso mesmo, as pessoas não usam esse recurso, né? Ainda usa, mas com uma frequência muito baixa, né? Porque nós começamos a falar dos gêneros eletrônicos, das mídias digitais, né? Então eu tenho um e-mail que faz muito bem essa nova situação, né? Que substitui muito bem a carta do leitor e é mais rápido, é digital, não precisa perder tempo com papel, nem pagar correio, né? E também chega de forma instantânea, né? O e-mail ele chega ali de forma instantânea, desde que esteja tudo corretinho, né? O procedimento do e-mail, do local e a funcionalidade da internet, né? O e-mail chega de forma instantânea. Ainda tem uma outra situação, que é o WhatsApp, né? Que é o que mais usamos hoje em dia dentro dos gêneros digitais para se comunicar, né? O WhatsApp ele é quase uma ferramenta de comunicação para a gente, né? Então, bem bacana mesmo esse processo, esse procedimento, esse caminhar, né? Então, a carta do leitor, ela meio que foi substituída. Então, foi meio que substituída, né, por esse gênero digitais. Mas a gente vai estudar, vai ver como é que funciona. Hoje ainda tem carta do leitor? Tem carta do leitor sim, né? Tanto para revistas físicas como para revistas eletrônicas, né, digitais, né? Revistas físicas, nós temos a Recreio ainda, nós temos a Veja, a Época, Isto É. Então ainda tem um público leitor de revista sim, né? É um público que tem, por exemplo, revistas que são associadas à ciência em si, né? Então, a gente ainda tem esse processo que é a carta do leitor, sim, né? Dentro de algo muito firme, algo muito forte, né? Claro que também a gente tem muito essa crítica, essa carta do leitor, também dentro de gêneros digitais, como eu já falei, né? Então, assim, eles mandam, né, um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa do tipo, para também sair
sai tanto na ferramenta eletrônica como na ferramenta física. Então, uma carta do leitor que você manda para a Época sai tanto fisicamente na revista Época, como também sai nas mídias sociais da revista Época, né? Então, a gente tem esse duplo benefício, só que ainda a parte física, ela ainda existe, né? Não foi só jogado para a parte digital, não. Ainda tem a parte física que ela ainda permanece viva, né? Ainda intensa dentro desse processo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai começar a interagir um pouco mais, entender a estrutura, entender os objetivos desse tipo de texto, qual é a funcionalidade, porque depois que a gente entender a estrutura, depois que a gente entender a funcionalidade, vai ficar bem mais prático, né? Tá dentro desse processo de construção, dentro desse processo de aquisição, tá? E essa carta vocês vão ver que vai agregar, que vai reclamar, que vai fornecer críticas construtivas, vai ter muita coisa bacana de se falar. Então vamos lá, sem delongas, vamos falar um pouquinho das características, né? Então o leitor ele vai escrever, né, o que a sua opinião está expressando, né? Mesmo que seja algo favorável ou desfavorável, né? Então vai depender muito do conteúdo, do material que ele vai estar ali para lapidar, da abordagem, né? Então o leitor ele vai buscar, né, situações que são favoráveis a si, né, expressar aquilo que ele achou, se ele gostou, se ele não gostou, né, então tem todo esse processo aí. É a primeira coisa. A primeira característica desse texto é expressar que se você gostou ou se você não gostou, tá bom? E aí, essa carta do leitor, ela circula em jornais, revistas, né? Revistas já tinha falado, jornais não tinha falado para vocês ainda. Ela circula, né, como feedback da opinião de leitores, né? O que eu citei da questão da revista Recreio, né? Então, acontece sim feedback de quadrinhos a serem escolhidos para vir na revista. Feedback se gostou do pôster, né? Na Recreio tinha muito aquela questão do pôster, né? Um pôster, toda semana um pôster diferente de um desenho, de um anime bem massa. E aí tem uma finalidade, né? Essa finalidade é justamente, né, dar uma opinião, né, retirar, acrescentar algo à matéria, né? Retirar porque pode ser algo que o leitor ele viu como algo negativo, então pode ser uma crítica para retirar sim, sem nenhum problema, mas pode ser algo para agregar, né? Para mostrar que está faltando algo a mais a ser acrescentado, né? Então, também para dar opinião, né? A opinião no sentido de dizer se gostou, se não gostou. E aí, para uma revista, para um meio desse padrão, como revista, jornal, né? É muito importante ter esse feedback, né? Que é esse retorno. O feedback é esse retorno, essa opinião do leitor, né? Por quê? Porque se o leitor está satisfeito, ele vai continuar sendo o leitor daquela revista. Se o leitor está satisfeito, ele vai continuar comprando. Se o leitor está satisfeito, ele vai continuar divulgando. Então, assim, hoje, se você tem algo para ser divulgado, a melhor divulgação nem sempre é as mídias digitais, os influencers, nem sempre a melhor divulgação é os outdoors, né, os anúncios publicitários. Às vezes, a melhor divulgação é o boca a boca, né? É o fulano de tal que falou para o cicrano que é bom, que aí foi passando adiante, que aí se fez uma fama, né? Então, essa campanha boca a boca ela é muito importante para qualquer tipo de veiculação, né? Não só de vendas, mas também para disseminar ideias. E aí, a carta do leitor, ela é esse feedback super importante para o jornal, para a revista, para as matérias, né? Eu vou bater muito mais nas revistas do que no jornal, tá? Mas claro que o jornal também vai ter uma suma importância dentro desse processo que é a carta do leitor. Mas as revistas vão ter um maior poderio, tá bom? Então, depois de saber que você vai expressar sua opinião, que ela vai ter esses meios que eu já falei, que são os meios de circulação, né? Ela vai ter essa finalidade de dar esse feedback, acrescentar, retirar a opinião, né? Você vai usar tanto na primeira pessoa do singular, a escrita dessa carta, quanto na primeira do plural. Então, você pode dar esse feedback como você, a representação é você, ou você pode representar um grupo. Então, você pode dizer muito bem, eu gostei bastante dessa nova matéria da Recreio, porque trouxe aí informações bacanas sobre o universo do Naruto, né? Um universo ainda que precisa ser mais desvendado, que as pessoas conhecem ainda de forma muito superficial, que ainda tem uma crítica em cima disso, tendo em vista que tem muitos adultos que gostam de assistir o anime Naruto. Então, gostei bastante da abordagem dessa matéria. Espero que vocês continuem com mais matéria, com mais pôsteres especiais. Eu garanto que
eu e uma grande parte dos meus amigos iremos continuar comprando, né? Então eu usei a primeira pessoa, eu falei sobre o eu, mas eu poderia representar um grupo, né? Eu poderia dizer o seguinte, cara, a revista Recreio não no sentido, o meu grupo, a minha galera, as pessoas que fazem parte do grupo Otakus do Brasil não se sentiram representados com essa matéria sobre o anime que você falou, né? Sobre Boku no Hero, achamos ofensiva, não foi clara, não partilhou da verdade, então tem todo um processo que não gostamos e desejamos que vocês esclareçam esses enganos e até peçam desculpa aos fãs, né? A todos nós que tantos gostamos do anime e você colocou de forma tão errada, né? Também não gostamos das produções gráficas. Os posters que vocês ofereceram foram super ruins, né? Foi informação sensacionalista, ninguém concorda com essas ideias. Então, olha só, você pode usar o eu, a primeira pessoa do singular, é você que está falando, é você que está defendendo, dando esse feedback para acrescentar, para criticar, para que a opinião possa acrescentar uma coisa produtiva dentro da construção. Ou você pode representar um grupo numa boa, né? Numa boa você pode representar esse grupo. Então, essas aqui são as principais características desse texto, Carta do Leitor, tá bom? E é o que é que você precisa para escrever. Você tem que falar do assunto, especificar de uma maneira breve, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, né? Então, de forma objetiva, você vai falando sobre o assunto, especificando as coisas, não vai enrolando muito, sendo subjetivo, vai direto ao ponto, né? Não é um texto que você está criando uma história de não sei quantas páginas, então você quer passar uma mensagem, tem que ser uma mensagem breve, objetiva, né? E precisa, tá bom? Então, você vai traçar, né, os objetivos dessa carta, você vai opinar, vai dar uma opinião, uma crítica construtiva, né? Ou você vai sugerir algo, sugerir mudanças, você quer debater, você quer mostrar sua opinião, quer que sua opinião seja colocada em questão na carta, você quer ter uma espécie de destaque nessa situação, você quer gerar uma reflexão, então você tem que pensar previamente o que é que você quer com isso, né? Qual é o objetivo de mandar essa carta? Essa reflexão é uma reflexão para a revista, para a matéria, para quem escreveu. Essa reflexão é para mostrar a todo o grupo que gosta desse tipo de situação a qual você está aí traçando uma carta ao leitor. Então, você tem que ser específico, breve, objetivo. Você tem que pensar se você vai dar uma opinião, se você vai sugerir, se você vai debater, se você vai causar uma reflexão, né? Professor, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Vou mandar uma carta aí de 50 páginas. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Seja mais simples. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo nessa fala? Nem que você faça cartas segmentadas. Você separe. Essa primeira eu vou mandar como uma crítica. Essa eu vou querer um debate, quero uma resposta. Essa eu vou mandar em formato de reflexão. Porque se você falar tudo junto dentro dessa carta, vai ficar um negócio tão bagunçado e não vai se ter uma objetividade nessa construção. Então você tem que definir isso muito bem, né? Tem que ser um texto curto, um texto preciso, um texto objetivo, que vai direto ao ponto, que fica tudo muito claro para as pessoas e que tem uma linguagem clara, né? Ah, tem que ser ultra formal? Não, mas tem que trazer uma linguagem formal, tem que trazer uma linguagem bem polidazinha. Também não pode aqui ter situações de palavras ofensivas, nós vamos usar a, a norma culta, né? Português bem trabalhado dentro das regras gramaticais. A gente não vai oferecer gírias na nossa carta do leitor. Aqui nós não vamos usar abreviações, nada desse tipo. A carta ela é uma carta formalzinha, clara, é uma carta bem polida, porque é uma carta de uma pessoa que tem educação e tem ciência de que está falando para um veículo renomado, né? Uma revista, um jornal, um programa, né? Então tem um veículo renomado por trás disso, tá bom? Se fosse uma carta pessoal para o seu amigo, aí sim, uma carta pessoal você podia ser informal, usar gírias, né? E tudo mais. Mas na carta do leitor, não. Você não vai fazer esses processos. Então, para encerrar, acho que já deu para entender um pouco do que é a carta do leitor. Nós vamos continuar falando, né? Um pouco mais no Hangout Meet, né? No Google Meet, na verdade, desculpa. O Google Meet vai ser justamente para que a gente possa ajustar algumas coisas. Aí eu vou explicar um pouquinho de como é que vai ser a atividade para vocês praticar, né? Agora, após esse vídeo, vai ter uma atividade para vocês responderem em formato, vai ter um texto, né? E aí vocês vão analisar o texto
responder algumas perguntas sobre esse texto. Esse texto vai ser associado à carta do leitor, né? Para que possa fortalecer esse conhecimento, esse entendimento. E na hora que a gente for entrar no Google Meet, nós vamos entrar exatamente aí às 9h50, né? Então vai ser justamente o tempo em que você, né, já vai entrar com as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que a gente possa sanar, tá? Todas as suas dúvidas, tá bom? E os seus anseios. Então peço que vocês anotem todas as informações e aguardo vocês até daqui a pouquinho no nosso Google Meet, via link, vai ficar disponível para vocês às 9h50. Um abraço a todos.